Sejam bem-vindos ao nosso podcast A Verdade 369. Nós conversamos com o senador Girão. Ele é um dos fortes candidatos a vir a ser presidente da Câmara. Temos outros aí que, sinceramente, não eram nem para comparecer. Por exemplo, citou um nome aí, mas eu estava lendo ali no Jornal dos 60 que um determinado cidadão que é do mundo também estava se associando, vamos dizer assim. Mas é outro assunto que nós estamos conversando. Olha só, tem coisas aí que eu concordo. Estamos vendo a desgraça que está acontecendo com relação às drogas. E a mídia, a propaganda que a própria imprensa faz a favor dessa situação. E na Amazônia está vendo a desgraça que está acontecendo aqui. Com certeza nos outros estados, você deve estar vendo também essa polarização. O que está acontecendo na cidade, no centro, aqui em Manaus, ele está uma verdadeira cracolândia. Né? A polícia tem, mas os outros bandidos lá que fazem as leis soltam. Não é só isso, né? Aquela deputada federal Cijara, né? A Cijara indígena, compartilhou algumas terras indígenas lá em Roraima, né? Vendendo para essas ONGs. Então, enquanto os índios ficam pobres. Tem um índio que passa no Kawaii aí, no TikTok, que fica fazendo aquela palhaçada dele de botar picanha, olha aqui, ó, só picanha, sabe? Acho que ele é isso. Então, está dividindo o nosso país, nossas terras, principalmente Amazonas, aqui no Amazonas. Então, os índios estão sendo desvalorizados por grandes representantes, diz que indígena. Pode dizer, William, quando você é índio, pinta de índio, põe uma peruca, e aí tu fica com uma flecha aqui, ó. Aí tu se declara como índio. É que fizeram daquela manifestação lá em Brasília, né? Aquela caravana de índio lá. Pô, cada índio bonita, né? Só pintada, mas não tinha nadinha de detalhe de índio. Só face. Só passar. Eu vou voltar ao nosso assunto aqui. O que o senador Girão falou, né? Falando aqui uma coisa interessante. Quem realmente eles lutassem e fizessem realmente pelo menos a metade do que ele está falando de caso ele venha a ser eleito. Ele já colocou na pauta que ele é um dos candidatos, né? Já colocou na pauta que é um dos candidatos. E vamos ver os demais. O que nós temos aqui? Pelo que eu estou sabendo, nós temos aqui o que ele já te falou? Rodrigo, não falou não. Mas eu já sei. Você pesquisou, né? Eu pesquisei. Rodrigo Pacheco. Oh, quem é esse Rodrigo Pacheco? Já sabe. Anda para lá. Não, o Rodrigo Pacheco é o senador que está lá, que perdeu, não ganhou, né, que está há mais de 4 anos só na retaguarda ali, ganhando do povo, né? Não é o Pacheco não, né? Não, não é o Pacheco não. Não, o Pacheco está lá. É o Davi Alcolumbre. Esse daí não quer nem esse aí que não ganhou a eleição, né, para o Senado, que teve essa prova. Aí ele está só no escanteio ali naquela cadeirinha lá atrás, só dando uma miguelagem ali, porque tem mais 4 anos, né? Aí o que acontece? Pela entreguinha aqui, que já o senador Girão vai falar, o Pacheco vai indicar o Davi Alcolumbre para vir ao Senado. O padrinho dele, o tio, a mãe dele. Bom, tem esse cidadão aí que eu não votaria. Eu já não voto no Pacheco, nem para síndico. Sabendo o que eles não fizeram, né? Na época do Bolsonaro, nem a pau. Na época do Bolsonaro, esse Davi Alcolumbre foi um empecilho para os projetos do Bolsonaro avançarem. Se o povo não se lembra, se o povo não acredita numa praga dessa, pelo amor de Deus. Procura no site lá, né, sobre o Rodrigo Pacheco. Que você se dá muito bem. Davi Alcolumbre, aliás. E o Rodrigo Pacheco simplesmente está engavetando que nem balde, vamos dizer, o caboclo, né? É a gaveta. Impeachment, né? Não tem nem mais gaveta sobre impeachment, né? De ministro, impeachment de outros aí, né? Que já foi solicitado. Rodrigo Pacheco, Marco Duval, posso até dar um destaque para ele. O Marcos Ponte, eu dou até 100% para ele de confiança, mas infelizmente, né, como os que são bons não são eleitos, não são escolhidos que querem fazer alguma coisa, eles escolhem justamente aqueles que têm interesse, né, que fazem a jogada com o sistema, que todo esse pessoal que entra no poder, se permanece no poder, que é governista, que são pelo Estado, não é pelo povo, né? Não é pelo povo, entendeu? Inclusive, William, teve um questionamento a respeito do ex-presidente Bolsonaro, que ele não está apoiando o Ponte, né? Não está apoiando,
Aí até ele fez uma live explicando por quê. Porque ele fala que ali na Câmara do Senado não tem chance para ele. Porque o Centrão é a maior bancada que tem ali. Que o Centrão alinhou com alguns do partido da esquerda, com outro, e juntaram uma bancada forte. Não é questão de dizer que não apoia o Marcos Pontes. A questão é que ele diz que não tem chance para ele, pelo fato de ele já saber qual vai ser o resultado pela aliança que o Centrão e os demais partidos têm para votar naquele que eles querem. Aí está a questão que eu acabei de falar para você. Entendeu? Jogada política, tudo por interesse. Não quer coisa limpa, não quer uma coisa limpa, sim, sim, não. Eu sempre falo aqui, que para mim o que está certo, está certo, está errado, está errado. Não, é porque aí vai nesse negócio de jogo político. Eu não acredito em porcaria de jogo político, não. Não acredito. Já veio umas e outras propostas. É solução. Solução. É solução para resolver o problema, meu amigo. Do país. Do país e não para os interesses pessoais. Então essa jogada política é pessoal, né? Só pessoal, quem ganha mais, né? Não quer nem saber do povo. Quem tem mais dinheiro, né? O interesse é deles. Entendeu? A gente não quer resolver o problema do país, não quer acabar com a corrupção, não quer acabar com os ladrões, não quer acabar com o marginal, não quer acabar com o tráfico, com as drogas. Não, eles querem permanecer lá no poder, fica naquela jogada. Não vota em mim e tal. O povo está sabendo dessa situação, né? Do Senado, o que o Senado faz? Não, sinceramente. Mas quem são os candidatos aí, William, que teve na entreguinha a informação? Marcos Pontes, no caso o senador Girão, e Davi Alcolumbre. E o outro? Marcel Van Hatten. Eu confio mais ou menos. Não, o Marcel Van Hatten, ele vai vir para a Câmara Federal, vai ter eleição. Para o Senado, é o Davi Alcolumbre, é o Marcos Pontes, é o Girão e o outro aí que colocou é o... Davi Alcolumbre? Não, aquele que... Rodrigo Pacheco? Não, vai falando. Marco Duval? Não, é Marco Duval. São esses quatro. Está. Já esse Marcel Van Hatten, ele vai vir para presidente da Câmara Federal, mas que ele já sabe quem é que vai ganhar. Tudo é carta marcada. Mas vamos fazer o seguinte, o povo quer saber da boca do Girão, do senador Girão, quem são os candidatos. O Girão vai mostrar para você, né? Não se esqueça aí, deixar seu like, seu comentário, comente o que você acha sobre essas indicações. Se vai ser bom para o país. Sobre essa jogada. E qual vai ser sobre essas alianças. E qual vai representar melhor se caso ganhar, né, algum deles? Vamos ver lá? Aqui. Eu repito, esses políticos, esses senadores, 2/3 do Senado, 54 senadores, vão buscar a reeleição daqui a 1 ano e meio. Eles precisam do voto de quem para continuarem no poder aqui? Precisam do voto de você, brasileiro. Então, nós precisamos, a sociedade precisa pedir, você, brasileiro, nas redes sociais, para os vereadores que você conhece, para deputado que você conhece, para um político que você conhece, porque esse político tem uma relação com o senador do seu estado. E se você não tem tanta relação no seu estado, mas você tem uma rede social, coloca na rede social o pedido de voto aberto. Dos 4 candidatos que tem aí, o Davi Alcolumbre, o Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, o Marcos Duval e eu, 3, eu, Marcos Duval e o senador Marcos Pontes, queremos a mudança e não o continuismo do Senado. Essa é a realidade. E só para dizer, a campanha do voto aberto é uma campanha pela transparência. Quem é que tem medo da transparência? Quem é que quer jogar nas sombras? Nós queremos jogar na luz. E eu tenho dado para passar aqui, claramente, 80% foi feito um levantamento e publicado ontem, das votações do governo Lula, que votaram com as propostas do governo Lula, o Davi Alcolumbre votou 80% a favor do governo Lula. O PL da censura, Pitoli, começou na presidência
de Davi Alcolumbre. É política com P pequeno. Nós não precisamos mais de problema. A censura da Cruzoé, que foi o início dessa pagelança que a gente está vendo no Brasil, né? A censura da Cruzoé em 2019, aquela história do amigo do meu pai, que foi retirado por determinação do ministro Toffoli, na época, começou com Davi Alcolumbre na presidência, que nada fez em relação a isso. Então, não dá para entender absolutamente o Daniel Silveira, o primeiro preso político do Brasil. Depois nós tivemos milhares de presos políticos completamente injustiçados na nossa cara, né? Brasileiros, pessoas de bem, que estão sofrendo todo tipo de abuso dos seus direitos, sendo humilhados, sendo massacrados, sendo torturados. E o Daniel Silveira, eu quero aqui ler para você um quadro que é de se escandalizar, o cidadão de bem. Está aqui, se você pegar. Quem votou sim para a prisão de Daniel Silveira lá na Câmara, que entregou a cabeça dele para o STF? O PT a gente já sabia, né? O PT, essa turma aí, a gente já sabia da esquerda que ia votar em peso. Mas olha aqui o dado importante. A Frente Ampla do Centrão, que votou em peso também pela prisão de Daniel Silveira. O PP foram, Partido dos Progressistas, 33 votos sim, apenas 6 votos não. O PL, 32 votos sim, 8 votos não. O MDB, 28 votos sim, 5 votos não. O Republicanos, 28 votos sim, 3 votos não. O PSDB, 26 votos sim. Não à prisão de Daniel Silveira, apenas 5. O PSD, 24 votos sim, 9 contra a prisão do Daniel. O DEM, 23 votos sim, 4 não apenas. O PSL, 11 votos sim, 4. PSL, 11 votos sim, 38 não. A divisão grande do PSL na época, que reunia muitos conservadores de direita. O Solidariedade, 13 votos sim e apenas 1 voto do Daniel Silveira. O partido que eu faço parte, o Novo, votou em peso, 100% contra a prisão de Daniel Silveira. Todos os 8 votos do Partido Novo, que na época tinha uma bancada de 8 deputados federais, votaram contra. Então, assim, os números estão muito claros de quem é quem nesse jogo sórdido que a gente está. Um jogo bruto e sujo que a gente está metido, mas através da transparência, através do voto aberto, eu tenho plena convicção de que a gente pode dar um basta nisso, e tem que ser agora. Sabe por quê, Alexandre? Porque pode ser muito tarde, em 2026, fazer esses acordões por qualquer interesse ali, acolá, que ninguém sabe o que é. É a política do toma lá, da cá, do conchavo. E pode ser muito tarde, 2026, para o futuro do Brasil. Bom, o senhor acabou de responder justamente o que eu ia falar. O pessoal está no poder apenas pelo poder de seus próprios interesses. Então não é que o povo que se lasca. Mas o povo tem que despertar, né, e agir. Eu espero que o senhor seja um que venha a ganhar, né? Não seja esse Pacheco, esse, vamos dizer assim, o Davi Alcolumbre, que nós sabemos quem são essas peças, que o voto seja realmente aberto, que o povo saiba quem são esses que votam contra o povo, nem a favor do povo, né? E querem a mudança. As eleições estão aí, que o povo também observe e não vote mais num desgraçado que faz a merda contra a sua própria nação, o próprio povo. William, o interessante que ele falou aí é que deveria ter eleição voto aberto, né? É o que nós estamos acabando de falar aqui, né? Transparente, né? Por que o Davi Alcolumbre não ganhou naquela época? Porque foi aberto.
E ele falou que ia fechar, né? Se ele fechar, porque tem essa assassinato. Então, veja só. A vez que a gente pensa que está a nosso favor é contra a gente, porque ganha isso daqui. Então, aqui nós vimos o senador Gerão falar que, se caso ele ganhar, quem quer ele lá é o Lula. O Lula quer ele lá. O Girão? Não, o Davi é o Lula. O Lula quer ele. Ele estando ali, ele não vai pautar impeachment de ministro. Mas continuar a corrupção de Estado. Não vai pautar. Então, tu vê só como que é a jogada política. Estão jogando, estão comprando os senadores ali para votar no cidadão. Esse negócio não é jogo, o cara tem que saber jogar. Eu sou contra esse negócio do sistema. E pior que esse aí já está enraizado na política, cara. Todo canto. Até as pessoas que a gente quer que não faça isso, estão fazendo. Se você vai num partido desse aí, começa a falar alguma coisa a mais, opa, sai. Partido PL misturado com PT. Tem alguma coisa boa? Cara... Presidente da Câmara, ele vai fazer alguma coisa para pautar o impeachment de Lula? Eu acho que, como o Piotr disse, né, temos que acompanhar esse cenário político. A economia não vai muito bem, né? Muitos falam da própria eleição aqui de Donald Trump, caso da imigração, dos transgêneros no esporte, isso, aquilo. Acho que tudo isso colaborou para a eleição e a vitória avassaladora do Donald Trump em novembro. Mas fato que o principal ponto dessa vitória foi a economia americana, que ainda está, né, em frangalhos, e o cidadão americano, perdeu o poder de compra, de colocar o alimento na mesa, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Um ex-assessor do Bill Clinton, uma frase famosa que ele disse, ainda na eleição, né, lá atrás, nos anos 90, disse: é a economia estúpido, e é isso mesmo. A economia do Brasil hoje está em frangalhos. O governo vive tentando corrigir as coisas que ele comete de uma maneira completamente caótica, desastrosa. Eles não conversam, né, entre eles. Agora, ontem, no 4x4, nós tivemos como um dos convidados, além da deputada Bia Kicis, nós tivemos o deputado Marcel Van Hatten, e ele disse que ia oficializar a candidatura dele à presidência da Câmara hoje. Eu confesso que não chequei as notícias para ver se isso já aconteceu. Mas isso seria uma boa notícia para o Brasil, se nós tivéssemos, de fato, um presidente da Câmara comprometido com as pautas importantes para a nação, para o crescimento da nação, e não aquela politicagem, né, que nós temos visto nos últimos anos, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, se Lula cometeu crime de responsabilidade, eu acho que, né, o mínimo é que nós temos que forçar a investigação, forçar o debate e não simplesmente fingir que nada está acontecendo. É preciso começar a colocar transparência no caminho do Brasil. Se Lula cometeu esse crime de responsabilidade, que ele pague, mas principalmente que nossas casas, representantes do povo, a Câmara e o Senado, que nós comecemos a fazer pressão para que seus presidentes sejam, de fato, pessoas comprometidas com o projeto Brasil e não projetos partidários. O grito da verdade que ecoa no céu, um chamado pra lutar, pra erguer o véu. Entre a luz e as trevas é preciso decidir o caminho da liberdade.